Que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, nos envolva em muita luz, muita harmonia e muita paz. O nosso tema de hoje é pelos caminhos de Jesus. É a caminhada que Jesus veio realizar no planeta Terra, desde o seu nascimento até as suas pregações. Maria e José foram a Belém para participar do recenseamento, que foi obrigatório para toda a população daquela região. E então Maria já estava no final da gravidez e ela entrou em trabalho de parto na pousada onde eles estavam hospedados. E era um local onde ficava no mesmo pavimento, de um lado as mulheres e do outro os homens. E ela então se sentiu muito, vamos dizer assim, uma situação muito difícil, ela entrar em trabalho de parto e na presença de todas essas pessoas. Então José pediu ao dono da pousada se ele não tinha um espaço assim mais íntimo para ela ter o bebê. E ele então disse que o único lugar que ele tinha era essa estrebaria, que era um lugar tranquilo e sem confusão, sem muita gente, né? Seria assim mais discreto. Então eles foram para lá. E lá nasceu Jesus, numa manjedoura, com toda a simplicidade, com toda a humildade. E o mais importante que aconteceu é que os 3 reis magos que vieram trazer, eles sabiam do nascimento desse espírito que viria mudar a humanidade, eles vieram trazer os presentes para Jesus. E Herodes ficou sabendo dessa comunicação deles. Então, o medo dele é que esse menino viesse mudar a humanidade no poder político. Então, ele mandou eliminar todas as crianças de 0 a 2 anos. E Jesus teve que passar por um dos momentos mais difíceis, né? José e Maria tiveram que fugir para o Egito, onde eles ficaram 2 anos até passar essa fase tão difícil e eles pudessem retornar a Nazaré. Retornaram para Nazaré 2 anos depois que acalmou toda essa situação, e passaram por momentos assim maravilhosos com o menino. José montou a sua marcenaria e o menino crescendo e aprendendo com ele a cuidar da marcenaria, a cuidar do material todo da marcenaria, os pregos, o martelo, o serrote. E uma coisa muito linda é que ele convivia com as pessoas que passavam pelas estradas indo para a cidade de Nazaré. Eles moravam um pouquinho distante da cidade, e ele conversava com todo mundo, falava das coisas de Deus, falava do futuro. Então, um dia, ele levou 2 malfeitores, reconhecidamente malfeitores, para a casa dele, pedindo a Maria que desse a eles um copo d'água, uma sopa, e que ele era muito carinhoso. Então Maria reconheceu os 2 e chamou o menino lá dentro e falou com ele: meu filho, o que você fez? Eles são 2 malfeitores do MISEP, reconhecidamente malfeitores. Ele foi e disse para ela: oh, mãe, eles também são filhos de Deus. Olha a humildade e o carinho desse ser maravilhoso que é Jesus.
Aos 12 anos de idade, eles iam ao templo em Jerusalém para fazer as orações e tudo, né? E a criançada ia junto. As crianças iam na frente, os pais atrás, ou então eles iam atrás, os pais mais na frente. Aí, quando eles já estavam voltando do templo em Jerusalém, eles notaram que o menino não estava com os outros. E como pais dedicados e cuidadosos, eles voltaram até o templo e chegaram lá e encontraram o menino conversando com os sacerdotes do templo. Então, eles disseram para ele: meu filho, que nos fizestes? Ele falou assim: oh, minha mãe, eu estou aqui tratando das coisas do meu pai. E eles retornaram então para casa e o menino foi crescendo, se tornando adulto. E ele, como João era seu primo, ele tem uma ligação muito profunda com ele. E João começou a pregar na região do Rio Jordão e começou a batizar aqueles que ouviam os seus ensinamentos e os seguiam. E Jesus então vai até João e vai, que é o João o Batista, né? E João vai molhar a sua cabeça com a água do Rio Jordão. E nessa hora acontece uma materialização impressionante. Uma pomba branca e uma voz direta dizendo: este é o meu filho amado. Então, ali João confirmou realmente que Jesus era aquele homem que viria, aquele espírito que viria mudar a história da humanidade, dividir a história no antes e no depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. E ele então, ao sair dali, ele vai para o deserto, onde ele vai ficar por 40 dias, sozinho, meditando e se preparando para o seu trabalho maior, o início das suas pregações. E então, ele, ao descer do monte, daquele período que ele ficou sozinho, aquele período de vamos dizer assim, um afastamento espiritual de outras pessoas, aí ele vem e senta-se em frente ao templo em Jerusalém. E ele estando sentado ali, olhando aquela beleza do templo, aquela coisa linda, né? E os sacerdotes que vêm saindo do templo percebem ele sentado ali, olhando o templo, né? E aí eles ficaram assim impressionados com a figura daquele jovem galileu, de um aspecto tão bonito, tão puro. E alguns olharam, pararam e foram embora. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz intendente e inclemente da causa de Jesus, aproximou-se dele e perguntou para ele com aquele orgulho, aquela vaidade: Galileu, o que você está fazendo na cidade? Jesus olhou para ele com aquela humildade e disse: eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí Hanã olhou para ele com aquele deboche e disse: reino de Deus? E que pensas tu que venha a ser isso? Aí Jesus disse: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de deboche.
E continuando as observações irônicas, ele perguntou: com que contas levar adiante essa difícil empresa? Quais serão os teus seguidores, os teus companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar-lhe na execução dos teus planos? Jesus olhou para ele com muita humildade e disse: meus companheiros virão de todos os lugares. Eles haverão de chegar de todos os lugares. Falou isto com muita humildade. Aí Hanan olhou para ele com aquele deboche e disse: ah, claro, né? Os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse vai representar o material da tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: você conhece Roma ou Atenas? Ele olhou para ele e disse: eu conheço a verdade. Porque até hoje é importante para as pessoas saberem se a gente conhece cidades famosas, se já viajamos para o exterior, ou por onde nós andamos, onde nós já divulgamos o Evangelho de Jesus, né? Isso continua tendo até hoje. Aí Jesus olhou para ele e disse: eu conheço sim, meu irmão, o amor e a verdade. Conhecer o amor e a verdade é a coisa mais difícil no coração do homem. E então, naquela mesma manhã, porque era noite quando eles saíram do templo, né? Jesus passou a noite toda ali, nas imediações do templo, e na mesma manhã, ele ainda foi visto por alguns grupos que estavam vindo para o templo, e Jesus ainda estava ali observando o templo. Jesus levantou-se e enveredou-se para as circunvizinhanças de Cafarnaum, porque nada de Jesus foi, vamos dizer assim, improvisado. Tudo foi organizado. Do plano espiritual foram preparados todos os espíritos que se tornariam os seus discípulos e que iriam, junto com ele, auxiliá-lo na divulgação do seu evangelho. E ele vai até as cercanias de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. Amanhã era uma manhã muito linda, muito suave, muito tranquila. E chegando até lá, ele aproximou-se do grupo de pescadores que estavam vindo da pescaria e trazendo as suas redes cheias de peixes. E ele, então, esperou chegar e descer da barca 2 irmãos, Simão Pedro e André, filhos de Jonas. E ele se aproximou-se até eles e disse para eles: sejam bem-vindos. Aí eles olhou para aquele jovem, interessante. Nós nunca tínhamos visto esse jovem, mas parece que ele é tão
participativo, tão amigo nosso, e nós nunca ouvimos. Então, Jesus o que fez? Falou-lhes docemente do Evangelho, com um olhar incendiado de júbilos e de amor. Aí outros pescadores se aproximaram para ouvir de tudo que Jesus estava falando e ficaram encantados. E eles perguntaram para Jesus: o que você está fazendo aqui? Ele foi e disse: eu estou aqui para realizar o reino de Deus. Aí eles disseram para Jesus: mas um rei em Cafarnaum? Aqui tem tão poucas casas. A que Pedro olhou para André e falou assim: mas acontece, André, que aqui em volta é muito grande, tem muitas aldeias, tem muitas águas, e o reino poderá abrangê-las todas. E aí, dizendo isso, Jesus, com um olhar de carinho, de amor e de respeito, encaminhou-se também para 2 outros pescadores que estavam consertando as redes, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E chegou para eles e perguntou para eles: vocês querem ser meus discípulos? Eu os convido para serem meus discípulos. E André e Pedro, ele os convidou para serem pescadores de almas. Então, o pescador de almas é aquele que conquista. E o que iria ser os discípulos, como ele convidou João e Tiago, são os mantenedores da conquista. André e Pedro vão conquistar. Tiago e João vão manter a conquista. Eles não estão costurando as redes por acaso. Eles estão costurando as redes para que nenhum peixe se perca. E isso acontece. Então, a partir dali, ele convidou a irem até o centro da cidade de Cafarnaum, né? E falou para eles que vamos entrar na cidade. E entraram numa coletoria, onde eles vão encontrar Levi, que mais tarde será chamado de Mateus. E Jesus se aproxima de Levi e pergunta para ele: o que fazes? Ele olhou Jesus com aquele olhar de espanto, né? E falou: eu recolho os impostos do povo devido a Herodes. Aí Jesus olha para ele e diz: queres vir comigo para recolher os bens dos céus? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e com doçura. E Levi ficou emocionado com aquela pergunta de Jesus e disse para ele: Senhor, eu estou pronto. Porque eles já vieram preparados do mundo espiritual, né? Então não foi uma coisa, vamos dizer assim, que foi de improviso. Aquilo foi programado anteriormente. E dali eles foram para a casa de Simão Pedro, onde eles foram se reunir, conversar uns com os outros, e depois disso, Jesus saiu com eles, aquela multidão que havia ouvido Jesus conversando com os pescadores, né? Uns falavam, outros avisavam, aí começou a juntar uma porção de gente. Jesus, então, o que ele fez? Ele sobe a um pequeno monte que tem na região, e naquela mesma tarde, naquele mesmo dia, ele vai fazer a sua primeira pregação da Boa Nova. E ali ele vai
trabalhar as suas diretrizes do Evangelho. Quais são as diretrizes do Evangelho? Como nós devemos viver? Como nós devemos nos comportar no dia a dia? Aí ele começa com as bem-aventuranças. Depois das bem-aventuranças, ele vai nos falar que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, com que se haverá de salgar? E a luz, a gente não acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma mesa. A gente tem que ligar, colocá-la no alto para ela iluminar. Então, o sal, nós temos que ser o quê? Equilibrados. E a luz, sermos exemplo. Como diz Paulo, cartas vivas do Evangelho de Jesus. Jesus olhou a multidão e enviou-lhe um sorriso e começou a falar para eles das coisas do Pai, de todo o comportamento que nós temos que ter. Leiam o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que vocês verão a cada passo uma diretriz do Evangelho de Jesus para nós vivermos, para nós aprendermos, para praticarmos. E ele vai nos ensinar a mais bela oração, no capítulo 6, que é o Pai Nosso. E ele vai também nos ensinar, já no final do capítulo 6, que por que a gente fica tão preocupado com o que havereis de comer, com o que havereis de beber. As aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, contudo, o Pai as alimenta. Olhai os lírios dos campos, eles não semeiam nem ceifam, contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de tal beleza. Se o Pai maior não faz isso com seus filhos, que dirá o nosso Pai que está nos céus? Se o Pai terreno não faz isso com seus filhos, que dirá o Pai que está nos céus? Por isso, ele disse, não vos andeis tão preocupados com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Então, depois dessa passagem maravilhosa, ele vai nos falar no capítulo 7, não aponteis o dedo para o cisco do olho do teu irmão, sem antes tirar a trave que está no teu olho, que é muito maior, os nossos erros, e nós apontarmos o dedo para o nosso irmão. E ele vai nos ensinar também que a gente ora, mas a gente não sabe orar. Porque qual pai que o filho pede para ele um pão e ele dá para ele uma pedra? O filho pede para ele um peixe, ele dá para ele uma serpente. Se vós que sois pais terrenos não fazem isso com seus filhos, que dirá nosso Pai que está nos céus? Então a gente tem que aprender a orar e saber como pedir, saber como orar. E no final ele vai nos falar que aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Veio o temporal, veio o vendaval, veio as dificuldades e a casa se manteve firme. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante àquele que edificou a sua casa na areia. No primeiro vendaval, no primeiro temporal, ela vai ruir. É na primeira dificuldade. Por isso é que eu estou dizendo para estudarmos o Evangelho, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no Evangelho, porque ali estão as diretrizes para nos tornarmos cada dia melhores. E aí, mais à frente, ele vai, na última ceia, ele vai trazer para nós como vivermos estas diretrizes.
capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Ali ele está ensinando a gente como viver todas as diretrizes que ele deixou para nós nas suas primeiras pregações. Colocar em prática como vivê-las, como aprendê-las. E ele diz para nós que não vos preocupeis, eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Eu enviarei um Consolador, o Espírito de verdade, que falará tudo aquilo que eu já falei e muito mais, porque vocês ainda não têm condições de entender tudo. Está aí a doutrina espírita maravilhosa, que veio nos ensinar a caminhar nos passos de Jesus, pelos caminhos de Jesus. E como caminharmos, como viver os ensinamentos de Jesus dentro dessa caminhada. E ele vai, então, nos ensinar uma das coisas mais importantes, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, e que Simão Pedro diz para ele que não está certo ele lavar os pés deles, que ele não ia deixar ele lavar os pés. Ele falou assim, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não poderá comungar comigo. Conviver comigo. Através de quê? Através da humildade. E o que está faltando muito na humanidade atual é a humildade. Meus irmãos, Jesus é o nosso roteiro, é o nosso guia, é a nossa luz, é a nossa força, é a nossa coragem. Se nós não seguirmos os seus ensinamentos e os colocarmos em prática, nós nos tornamos cada dia mais atrasados. É isso que nós queremos deixar para o nosso ano de 2021 que está vindo por aí. Está chegando dentro de poucos dias. Neste momento tão difícil que nós estamos vivendo, dessa pandemia, que se nós pensarmos bem, é a separação do joio e do trigo. Muitos que desencarnaram não retornarão ao planeta Terra, mas muitos retornarão de uma maneira muito mais elevada. Aqueles que não retornarem ao planeta Terra vão para o planeta que está saindo de primitivo para provas e expiações. E nós estamos caminhando para a regeneração. Então, os que retornarem para a Terra, para o planeta Terra, serão aqueles que conquistaram a sua caminhada evolutiva e se tornaram cada dia melhores através dos ensinamentos e das diretrizes do Evangelho de Jesus. Feliz Ano Novo para todos, que nós tenhamos 2021 de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Maria Santíssima,
Nós te agradecemos pela oportunidade que nos destes de trazer seu filho Jesus em seu ventre e trazê-lo para mudar a história da humanidade no antes e no depois. Muita paz a todos e um feliz ano novo.